BLC Podcast. Talking about what we like. Hablando de gustos. Parlando de quello che piace a noi. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley da BLC Languages e no caso da BLC Podcast, neste caso. E neste podcast, eu vou falar nesta aula, também é uma aula, não deixa de ser. Vamos falar sobre como, em alguns idiomas, inglês, espanhol e italiano, nós vamos falar como gostar de algo. Quando a gente gosta de alguma coisa, como que nós devemos falar em italiano. Ok? Então, quando eu gosto de algo, falando de gostos, verbo gostar de um modo geral e algumas observações, eu vou utilizar, será o tema do nosso podcast de hoje. Ok? Vamos lá? Primeiro em inglês, o verbo gostar, como todos nós sabemos, é like. O verbo like, to like, é o verbo gostar. Temos também uma variação deste verbo que é o enjoy, que seria mais ou menos curtir, um sinônimo, digamos assim. Tem duas formas de conjugar o verbo like. Quando ele estiver entre dois verbos, vocês vão utilizar o to ou o verbo depois do like com ing. Por exemplo, I like to study English. Então tem dois verbos, o like e o study devem ser separados pelo to, ok? I like to walk in the park, por exemplo, ok? Porém, há também a possibilidade de você utilizar o verbo like e o verbo que aparecer depois dele com ing. O significado é o mesmo. I like studying. I like walking in the park. I like going to the beach. Ok? Então, este segundo caso a gente utiliza para falar mais sobre ações rotineiras. E o primeiro caso, vocês também podem utilizar, mas eu acredito que o segundo seja mais comum do que o primeiro. O segundo soa mais natural do que o primeiro, embora se vocês utilizarem o primeiro também estará correto. Ok? E o verbo enjoy, que é similar ao verbo like, ele deve ser utilizado sempre, sem exceção, com o verbo que aparecer depois dele com ing, sempre, é uma regra. Então, I enjoy studying English. Do you enjoy going to the beach? He enjoys going to the park. Ou he enjoys reading books. Então, a gente tem que utilizar o verbo com ing, diferentemente do like, que pode assumir as duas formas, ok? Uma outra observação, em português o verbo gostar, ele é transitivo indireto, porque ele vem seguido de preposição, eu gosto de. Em inglês não precisa. I like English. Eu gosto de inglês. Eu não preciso usar o de. Muitos alunos acabam fazendo essa tradução literal. I like of English. Esse de não existe, porque no português ele é um verbo transitivo direto, no inglês não. É uma observação importante, ok? I like movies, por exemplo. I like movies. É outro exemplo, ok? E o enjoy é a mesma coisa. I enjoy movies, I enjoy cartoons, etc. Ok? Observação sobre o verbo gostar. Lembrando que na terceira pessoa do singular, no presente no indicativo, vocês devem utilizar o S. He likes, she likes, it likes. He likes to watch series, she likes to run in the park. Ok? Acredito que seja isso em relação ao verbo like, verbo gostar em inglês. Uma outra observação importante é que no passado vocês acrescentam apenas o D, que já termina com E, não precisa acrescentar o ED, obviamente. E a pronúncia do verbo like no passado é com som de T, não é like it, é liked. Ok? Repitam comigo, liked. Não pode ser liked, ok? Em inglês a gente tem o costume de reduzir as sílabas, principalmente no final. Então, mais uma vez, observação, som de T, liked. I liked. Ok? Muito bem. Vamos agora ao verbo gostar, em espanhol, que é um verbo pronominal. O que significa isto? É que o verbo deve vir seguido de um pronome, no caso, um pronome objeto. Então, em espanhol eu não falo yo gusto, eu gosto, não existe. Eu devo dizer me gusta. Tem também a forma pleonástica, que não é o pleonasmo que a gente conhece, que é redundância, mas é um pleonasmo que é a figura de linguagem que a gente utiliza para enfatizar o que nós estamos falando. Então fica assim: a mim me gusta, a ti te gusta, a él
ou a ella le gusta. A nosotros nos gusta. A vosotros os gusta. A ellos, a ellas les gusta. É importante observar também, além do verbo gostar em espanhol, o verbo gustar ser pronominal, a diferença entre como conjugar no singular e no plural. Se o objeto ao qual eu me referi estiver no singular, não importa o sujeito, vocês vão conjugar no singular. Então, por exemplo, a mim me gusta estudiar espanhol. Okay? Estou me referindo a uma atividade só. A ti te gusta el café. A él le gusta el agua. A nosotros nos gusta cerveza. Nos gusta cerveza. A ellos les gusta PlayStation, por exemplo. Mas, se nós formos utilizarmos no plural o objeto ao qual nós nos referirmos, devemos fazer a flexão para o plural gustan. A mí me gustan esos zapatos. A ti te gustan las clases de italiano. A nosotros nos gustan los dibujos animados. A ellos les gustan las clases de educação física, por exemplo. Ok? Então, duas observações, diferença entre português e espanhol. O verbo gustar é pronominal, vocês podem utilizar na forma simples. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, e les gusta, ok? Ou então utilizando o pronome, a forma pleonástica para ênfase. A ele, a mim me gusta, a ti te gusta, a él, a ella le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos, a ellas les gusta. Ok? E lembrando que se nós nos referirmos a um objeto, se estiver no plural, vocês devem fazer a flexão para o plural. Ok? E vamos agora ao italiano, bellissimo italiano, que me piace molto. O verbo gostar em italiano é muito parecido com o inglês. Embora ele assuma a forma não pronominal, igual ao português, eu gosto, você gosta, é mais comum utilizar a forma pronominal. Então, a mesma lógica, o verbo piacere tem a ver com prazer, e vocês vão fazer a conjugação da seguinte maneira. Mi piace. Perceberam? Ele também é um verbo pronominal. Mi piace. Ti piace. Le piace. No caso, para nós vamos utilizar o pronome ti, sei, ti piacciono. E por último, no caso, quando nós nos referimos a vocês, vi piacete, e quando nós nos referimos a eles ou elas, le piacciono, ok? Le piacciono. Então vamos lá, mais uma vez. Mi piace, ti piace. Le, para o lei, né? Ele ou ela. O lui e o lei, lui ele, lei, ela. Le piace. Então, a lui le piace, a lei le piace. Ok? Uma observação na primeira pessoa do plural é ci piacciamo. A noi ci piacciamo. A noi ci piacciamo studiare l'italiano. Eu disse piacciono, mas é no caso da terceira pessoa do plural. Então, corrigindo é ci piacciamo. A noi ci piacciamo. No caso, quando me referir a vosotros, vocês, eu vou utilizar o vi. Vi piacete. Refira piacete. E no caso da terceira pessoa do plural, é só mudar a conjugação, o pronome é o mesmo do singular, mas a conjugação é flexibilizada para o plural. Então fica le piacciono. Le piacciono. Le piacciono studiare l'italiano. Mi piace parlare l'inglese. A ti piace ascoltare questa canzone. A lui le piace uscire per la notte. A lei le piace dormire a presto, e assim por diante. Lembrando que em italiano, diferentemente do espanhol, a flexibilização, no caso a flexão do verbo, deve ser realizada, deve ser feita
independentemente se eu me referir a um objeto no singular ou no plural. Eu devo fazer essa conjugação da maneira como eu falei. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste podcast. Falei um pouquinho sobre o verbo gostar, sobre gostos, em 3 idiomas e suas particularidades, em inglês, espanhol e italiano. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem com os colegas, os familiares e afins, para que eles também possam ter acesso a esse conhecimento. Baixem o nosso podcast. Lá nós temos aulas de inglês. Baixem nosso aplicativo. Lá, inclusive, o podcast está lá. Eu ia falar isso. Mas baixem nosso aplicativo. Lá nós temos aulas completas de inglês, espanhol, francês e italiano. Francês é a Bia que é responsável. Então baixem o nosso aplicativo. O que mais? Acho que é isso, né? Espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Retornaremos em breve com mais conteúdo para vocês. Muito obrigado e até mais. Bye bye.